Graça e paz, igreja do Deus vivo, amém? Que bom revê-los aqui na casa do Senhor, neste momento da noite, adorando e louvando o nome do Senhor. Graças a Deus que o Senhor olhou para você durante esse dia e colocou uma sementinha, e essa sementinha tinha um fruto, e nesse fruto tinha um endereço. O fruto que essa sementinha gerou é a IPB da Glória. O endereço está aqui, e você não foi capaz de rejeitar esse convite do Espírito Santo ao seu coração. Então você está no lugar certo, diante do Deus certo, e com certeza vai ouvir a palavra de Deus conforme a sua necessidade, conforme a vontade de Deus para a sua vida. Por isso, quero dar boas-vindas a todos vocês que estão conosco, você que nos assiste aí pelo YouTube neste momento, que Deus esteja abençoando todos nós de uma forma especial, e que esta noite seja uma noite diferenciada, onde a palavra de Deus possa nos impactar e mudar a nossa realidade. Por isso eu convido a você mesmo assentado, para que abra a palavra do Senhor lá em 2 Crônicas, capítulo 20, apenas o verso 12. Os irmãos, em outro momento, terão a oportunidade de ler todo esse contexto aí, que é muito importante para o nosso crescimento, que relata aí um drama vivido pelo rei Josafá. Então toda essa história está aí, e eu peço que você, em tempo oportuno, possa ler todo esse contexto de 2 Crônicas, capítulo 20. Nós temos um tema para esta noite, que é o seguinte: quando estamos sem saída, o que fazer? Quando estamos sem saída, o que fazer? Não sei se é a sua situação nesta noite, mas eu creio que se você já não viveu um momento como este, quem sabe no futuro você possa viver e vivenciar. Se não está vivendo um momento assim, um momento que tudo parece não está dando muito certo, graças a Deus. Mas se por um momento lá na frente você viver uma situação extrema na sua vida, creio que Deus hoje já vai colocar no seu coração como tem que ser o seu comportamento, os seus gestos e suas atitudes. Nos fala assim a palavra do Senhor: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Eles quem? Os inimigos que estão ali cercando Jerusalém, a cidade de Deus, para destruí-los. Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. O rei Josafá está reconhecendo a sua fraqueza, a sua pequenez. Ele está percebendo que o seu exército, o seu povo não tem como resistir aos seus algozes que estavam ali acampando ao redor da cidade para atacá-los. Então ele tinha essa percepção que naquele momento ele não tinha o que fazer, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Que constatação da realidade. Quem sabe você já viveu esse drama. Não sei mais o que fazer. Mas Josafá aí no finalzinho do versículo já nos dá um norte, um caminho, uma orientação. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Feche os seus olhos e coloque o seu coração diante de Deus, independente da situação que você está vivenciando neste momento, independente da sua realidade. Está sem saída, está complicado, está difícil. Você está reconhecendo que está vivendo um momento complicado na sua vida. Josafá reconheceu isso, mas ele fala assim: porém os nossos olhos estão postos em Ti. Então coloque os seus olhos em Deus. Abra o seu coração para o que Deus vai falar contigo nesta noite. Senhor, aqui está o Teu povo. Povo que o Senhor trouxe à Tua casa. Quem sabe, Deus, chegamos aqui com muitas dificuldades, com incertezas, com insegurança. Quem sabe, Deus, algum medo em nosso coração. Quem sabe, Deus, chegamos aqui percebendo que não temos mais o que fazer diante da situação que estamos vivenciando. Mas se chegamos até a Tua casa, Deus, foi porque o Senhor nos trouxe para ouvir
a tua voz e caminharmos conforme a tua vontade. Foi para colocar os nossos olhos diante do Senhor e confiar no Senhor e aguardar no Senhor tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então, esta noite, ao ler a tua palavra, Deus, que teu Espírito venha falar aos nossos corações e algo novo venha acontecer em nós. É a nossa oração, crendo no Senhor Jesus, com o perdão dos nossos pecados, hoje e sempre. Amém. Quando estamos sem saída, o que fazer? O rei Josafá aparece aí em 2 Crônicas, irmãos, capítulo 20, 12, como um grande líder, um líder piedoso ali de Judá, um grande rei, que naquele momento enfrenta uma grande ameaça militar. Há três exércitos naquele momento da história, estavam ali marchando contra Judá, contra o rei Josafá. São eles o exército dos Moabitas, o exército dos Amonitas e os dos montes Seir, que juntaram, fizeram uma tríplice aliança, se uniram contra Judá. E o próprio relato do rei diz que era uma grande multidão, um grande exército, que ele não tinha o que fazer contra aquele grande exército. Ele vai dizer: em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Mas no primeiro momento ele diz: ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Não julgará os nossos inimigos? O Senhor não fará justiça diante da situação pela qual estamos vivenciando? Então, diante dessa crise, Josafá busca Deus, e busca diante de uma particularidade que nós conhecemos, dentro de uma particularidade devocional, dentro de uma particularidade que deveria ser a nossa rotina do dia a dia, como vida cristã diante de Deus. Ele busca Deus em oração. Ele vai à presença de Deus em oração. Um grande líder, um grande rei, que percebe que sem o seu Deus, sem ajuda, sem a interferência do sobrenatural, sem a interferência da destra forte do seu Deus, ele estaria perdido e seria consumido pelos seus inimigos. E diante dessa crise, ele busca Deus, ele ora. E dentro desta oração, ele tem uma sinceridade de coração espantosa em si mesmo, que nos ensina muito. Um rei que vai confessar a sua total dependência de Deus. Um rei que reconhece a sua fragilidade, não a sua incompetência. Ele reconhece a sua fragilidade. Ele reconhece que por si só ele não tem a força necessária para vencer os seus inimigos. Então ele está confessando nesta oração a total dependência de Deus. E eu repito, quando ele diz no versículo 12: ah, nosso Deus, acaso não o julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer? Não sei o que fazer, sou rei, mas não sei o que fazer. Mas ele diz: porém, os nossos olhos, o meu olho, o meu olhar, o meu coração está posto em ti. E após essa oração, irmãos, Deus responde através do profeta Jaaziel. Responde através do profeta, acalmando o coração do rei, garantindo que a batalha não seria do rei, do povo de Judá, mas aquela batalha era do próprio Deus, era dele. E Deus seria sim aquele rei que estaria lutando contra os inimigos de Judá. É esse Deus de Josafá, que abraça a sua causa, toma para si e luta em favor do rei e do seu povo. É este rei, é esse Deus que é o seu Deus, é esse Deus que é o nosso Deus, que quando estamos numa situação sem saída, quando não temos mais o que fazer e clamamos pelo socorro desse Deus, Ele abraça a nossa causa, nos faz descansar em sua presença, repousar, e nos leva a uma convicção de fé necessária a saber que aquela luta, aquela situação difícil para nós, agora está nas mãos de Deus, e Ele estará nos favorecendo e lutando em nosso favor.
Deus se revela ao profeta, e vai este profeta ao coração do rei, e diz que o Senhor Deus agora estava tomando aquela batalha para si, e faz com que Josafá confie em Deus. Essa história ensina, primeiro, irmãos, sobre fé. Fé é um instrumento que está nas mãos de Deus, no coração de Deus. Fé é algo que precisamos ter, primeiro, para agradar a Deus. Segundo, para podermos obter os objetivos de vitória diante das dificuldades que enfrentamos, confiando exclusivamente em Deus. Fé é de Deus. E só em Deus você pode obter a fé necessária para o seu dia a dia, para a sua luta. Pastor Jeremias, em certo sermão, ele chega a dizer assim: a nossa fé é suficiente só para hoje, amanhã é outra. A fé que o Senhor nos alcançou neste dia era para hoje, e foi suficiente, tanto que você está aqui. Amanhã é uma nova luta, uma nova novidade, e a fé necessária para o dia de amanhã já está preparada para nós. Somente nos confere a chegar diante de Deus e clamar a Ele pelo socorro, para que o Senhor te atenda naquela demanda daquele dia, na sua necessidade. E a fé necessária para o dia de amanhã já está pronta como o maná que foi oferecido por Deus ao povo no deserto. É certo que virá, porque Deus não rejeita essa oração, esse desejo do seu servo, da sua serva, de permanecer com a fé inabalável em seu Deus, diante das adversidades que porventura vêm ao seu encontro. Então essa história, primeiro, ensina sobre fé. Segundo, ensina sobre oração, porque uma coisa depende da outra. Eu costumo dizer que se nós orarmos sem a fé, é palavras jogadas ao vento. É um discurso em vão, é um monólogo em vão. Mas a oração com fé faz com que os céus se aproximem de nós e nos alcance com toda a sorte de bênção, conforme a graça do Senhor Jesus para a nossa vida. Então essa história nos ensina sobre a fé, oração, e também nos ensina a confiar em Deus diante das nossas dificuldades e adversidades. Então, o que fazer? O que fazer quando estamos sem saída? Em vez de entrar em desespero, o rei Josafá, ele voltou os seus olhos para Deus, confiando que o seu Senhor, tinha uma solução e traria essa solução em suas mãos. Então essa passagem reforça que quando não sabemos o que fazer, devemos olhar para Deus, confiar na sua soberania e esperar pela sua ação, pela sua direção para aquilo que devemos fazer diante das dificuldades. Creio, irmãos, que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos em que muitas vezes ficamos sem saída. Muitas vezes ficamos sem saída. Nós percebemos muitas vezes os problemas que se acumulam na nossa rotina, no nosso dia a dia. Quem sabe nós pudéssemos amanhecer amanhã na segunda-feira e dar uma vassourada nos problemas que vem nos acompanhando durante esses dias. Quem sabe você já tem dificuldades que herdou já do ano passado, que ainda está sendo um espinho na sua carne, na sua vida, roubando o seu sono, trazendo preocupações, provocando enfermidades, trazendo insegurança, provocando um vazio, uma tristeza, trazendo choro, lágrimas. Interessante que quando nós choramos, e cada gota que é produzida pelos nossos olhos quando choramos, já dizia o poeta, é uma carta que Deus sabe ler e sabe o porquê daquela lágrima. Ele consegue ler cada lágrima que cai dos nossos olhos. E quem sabe estamos vivendo problemas assim, que acumulam. Estamos num momento difícil, sem saída. Também podemos perceber que muitas vezes as portas parecem estar fechadas para o seu objetivo.
tantos projetos, tantos sonhos, que você agora, quando começou a querer buscar e a encontrar, você só encontra as portas fechadas. Não há uma mão estendida para te favorecer. Não há uma pessoa que te estimule a perseverar e continuar ali à procura, insistindo para que aquele sonho, aquela vontade ou aquela solução chegue até você. As portas parecem estar fechadas, intransponíveis. Vivemos tempos difíceis e não vemos soluções à nossa frente. Não tem uma placa indicativa mostrando para nós a direção. Não tem uma palavra indo ao nosso coração, nos direcionando ao que devemos fazer e como fazer. Muitas vezes estamos num momento que não vemos soluções à nossa frente. Ficamos sem saída. O que fazer? Então, o que nós aprendemos com o rei Josafá? O que nós aprendemos diante desse texto que o Senhor nos apresente? Primeiro, irmãos, quando você estiver numa situação sem saída e não sabe o que fazer, primeiro, confie num Deus soberano. Confie no Deus que tem o controle de todas as coisas. Confie no Deus que não esquece de você, que te conhece pelo nome. Confie no Deus que, se você hoje ainda respira, é este que sustenta a sua existência. É um Deus que domina todas as coisas. Quando tudo parece incerto ou parecer incerto na sua vida, nós precisamos voltar os nossos pensamentos, nossos olhos, lembrar que Deus continua no controle de todas as coisas. Deus não nega a sua fidelidade ao seu povo. Deus não nega a sua presença ao seu povo. Deus se faz presente em nós, em todo e qualquer momento da nossa existência. Esta convicção de fé precisa estar presente no nosso coração. É uma declaração espiritual que você tem com você e o seu Deus, com o nosso Deus, e crê, e todos os dias diz assim: não há Deus como meu Deus. Eu creio num Deus criador de todas as coisas. Eu creio num Deus que nos ama e um Deus que se preocupa com a nossa realidade, seja ela qual for. É um Deus que chora na pessoa de Cristo, quando percebe que nós somos amados e vivemos numa situação que não podemos resolver, a exemplo de Lázaro, depois de 4 dias já sepultado. E quando o Senhor Jesus chega e percebe a importância daquele homem, ele chora, clama, e a vida volta, e os problemas são solucionados. Porque precisamos voltar os nossos olhos a um Deus soberano, Criador, Todo-Poderoso. Você tem noção do tamanho do seu Deus? Você tem noção da força do seu Deus? Você tem convicção do amor do seu Deus para contigo? Você confia nesse Deus? Você caminha com eles com seus olhos fechados, sabendo que os olhos de Deus estão abertos, te conduzindo pelos caminhos, e assim como o salmista diz, até mesmo por um vale de sombra de morte, ali o Senhor se faz presente contigo. Você crê que as mãos do Senhor estão sobre ti em todo e qualquer momento da sua existência? Não é uma porta fechada que significa que Deus desistiu de você. Não são os problemas que existem na sua vida e que você não tem solução que vai refletir que Deus não se importa mais com você. Não, meus queridos, Deus continua presente na sua vida e nós precisamos ter essa convicção. Pastor, ilustra isso para mim. Eu preciso de uma ilustração para que eu possa compreender isso de uma forma absoluta e concreta. Pois não, meus irmãos, é só você olhar lá em Jó 42:2. Olha lá em Jó 42:2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Talvez numa leitura sem prévio conhecimento da história de Jó, nós iríamos entender isso como uma filosofia, uma narrativa de alguém que está muito bem com Deus, que está próspero, está com saúde, está com a sua família equilibrada e no controle de suas mãos. Só que quem escreve, quem recita esse texto é uma pessoa moribunda, uma pessoa que perdeu a saúde, perdeu a riqueza, perdeu a família, perdeu os amigos, estava só neste mundo.
mas sabia que não estava abandonado pelo seu Deus. Por isso que revela aos nossos corações este momento: bem sei que tudo podes, e tudo é tudo, Deus pode todas as coisas. Assim como o salmista também diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esta é a convicção, a percepção da presença desse Deus soberano sobre a sua vida, sobre a minha vida, e que todas as coisas estão nas mãos de Deus. Bem sei que tudo podes, e Ele diz: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, apesar de mim, apesar de nós. Deus continua sendo Deus, é o Deus vivo, é o Deus verdadeiro, é o Deus que se revela em nós. É um Deus que cuida de nós, que permite coisas sobre nós, mas que Ele tem um controle perfeito. E no tempo de Deus, conforme a vontade de Deus, sobre a graça de Deus, essas coisas são resolvidas e o impossível passa a ser possível. E o que fazer? Crer nesse Deus soberano. Crer nesse Deus soberano. Mesmo quando não enxergamos a solução, Deus já preparou. Eu sempre recito uma frase aqui neste púlpito, que desde a pandemia, todo final de culto, nós tínhamos uma frase aos corações dos irmãos. Eu quero lembrar esta frase: Deus mostra um caminho onde não pareça existir um. Esse é o nosso Deus. Pastor, ilustre isso para mim também? Pois não, meu irmão, vou ilustrar. De forma literal, concreta, absoluta. E para quem crê na palavra de Deus, de forma verdadeira. Pensa um pouquinho, irmãos, na situação de Moisés, que é comissionado por Deus para libertar o seu povo depois de 430 anos de escravidão no Egito. Depois de 10 pragas, o povo é liberto e ele começa a caminhar. E de repente, no início desse percurso, este povo se encontra em uma caminhada sem saída. E Moisés, diante de uma situação que parecia ser sem saída, literalmente, à sua frente estava o mar gigantesco, um obstáculo natural que não poderia ser ultrapassado e vencido dentro de uma forma natural pelo povo de Deus. A resposta de Moisés é a resposta que eu daria ao povo e que você talvez daria a uma pessoa que está sem saída. Ora, vamos orar. À frente o mar, atrás o grande exército. Como diz na gíria de hoje, com a faca nos olhos, com sangue nos olhos. Faca nos dentes, né? E sangue nos olhos. Querendo sangue. Querendo destruir e exterminar o povo de Deus. E Moisés parecia literalmente sem saída e clamava a Deus, até que Deus fala assim: ô Moisés, meu querido, meu amado, meu amado, não é hora de orar. Fale para o povo marchar e levante as suas mãos, que o caminho será revelado diante de ti. O mar foi aberto. Você crê nisso? Você crê que o mar foi aberto? Você crê que o povo passou pelo mar e todos eles foram preservados? Você crê nessa verdade bíblica, irmão? Então você está crendo num Deus soberano, num Deus que mostra caminho, que abre caminho, que nos conduz em caminhos complexos que aos nossos olhos parece ser impossível caminhar. Mas não termina aí esse Deus soberano. Deus não começa uma obra e para pela metade, Ele completa. E eu quero te dizer com todo o coração, o caminho que Deus preparou para você, os santos de Deus, o povo de Deus, é só para você. É só para você, não é para os seus inimigos. Quando os inimigos do povo de Deus, ali, percebeu que o mar se tornou um caminho, qual foi a primeira vontade daquele povo inimigo? Ir junto, atravessar, para atingir o seu objetivo de destruir o povo de Deus. Só que nós sabemos a história. Esse mesmo homem usado por Deus que levantou as mãos para que o mar fosse aberto, é o mesmo homem que já estava salvo do outro lado do mar, que abriu e levantou as suas mãos e o mar fechou, consumindo todos os inimigos de Deus, todo o exército de Faraó. Se algum inimigo seu tentar andar pelo caminho que Deus
te colocou, grande será a ruína dos seus inimigos. Porque o caminho que Deus preparou para você, meu irmão, para o povo de Deus, é só para nós. As bênçãos deste caminho têm um endereço, é o seu endereço do seu coração, em resposta à sua oração, à sua fé, à sua confiança em Cristo Jesus. Então, creia no Deus soberano. Caso você enfrente uma situação ou esteja vivendo algo que pareça ser sem saída. Primeira orientação, primeiro aprendizado com o rei Josafá: confie no Deus soberano. Segundo, ore, espere no Senhor. Quando eu falo de Josafá e falo para esta igreja, e não vou parar de falar, e vou falar sempre, irmãos, eu preciso falar isso. Eu preciso ser repetitivo, sim, até que nós possamos colocar em prática. Porque entendemos que isto é o caminho pelo qual podemos trazer os céus até nós, o favor de Deus sobre nós. Ore, ore e espere no Senhor. Não desista da oração. Mesmo se alguém tente te impedir a orar, você continue orando. Por isso que a oração, ela também, à luz das Escrituras, nos desafia a ter o nosso momento individual de oração. Nós precisamos começar no individual orando, para que possamos conseguir chegar no coletivo e orar como a igreja primitiva fazia. E as estruturas tremiam, milagres aconteciam, Deus se manifestava no meio da oração do seu povo. Nós precisamos ter esta vida de oração com Deus, porque nós vamos precisar deste momento de intimidade com Deus, de experimentar o poder de Deus através da oração. Não duvide, terá um dia que a sua mãe não poderá te socorrer. Não duvide, terá um dia que o seu pai não poderá fazer nada por você. Não duvide, nenhum conhecimento humano poderá te socorrer nos momentos extremos da sua vida. Nenhum estado poderá te dar o que você precisa em certas situações. Haverá um tempo que só Deus poderá resolver e te atingir com graça e misericórdia e ser o seu socorro bem presente nas dificuldades, nas situações que pareçam ser difíceis e que você está sem saída. É só Deus que é onipresente, é só Deus que é onipotente. É só Deus que tem um controle perfeito de todas as coisas. É só Deus que tem um projeto eficaz para a sua vida. Não duvide desta verdade. E para provocar a ação desse Deus na sua vida, você precisa ter intimidade com Ele. Você precisa cair diante dEle em oração em todo o tempo, abrindo o seu coração, reconhecendo os seus pecados, arrependendo os seus pecados, tendo o desejo dessa comunhão plena e constante com Deus, direcionando as suas lutas para as mãos do Senhor. Josafá se viu ali numa situação que não poderia resolver os seus problemas, não tinha força para resolver os seus problemas, mas com a intimidade que ele tinha com Deus, ele fala: agora está nas tuas mãos. Só Deus poderia resolver o problema de Josafá. O seu exército não tinha mais força, o seu povo não tinha força, os seus inimigos muito maiores e mais preparados. E Deus não virou as costas para Josafá na sua oração. Deus o enxergou como homem justo. Deus percebeu que ele era totalmente dependente dele. E ali ele precisava da ação de Deus. Então a Bíblia nos ensina que orar e esperar em Deus não é tempo perdido, irmãos. Às vezes eu fico pensativo, querendo entender o que acontece no coração de um homem e de uma mulher que foram convertidos, sofreram a ação direta do Espírito Santo no seu coração, foram convencidos dos seus pecados, se arrependeram dos seus pecados, foram batizados, fizeram a sua pública profissão de fé, participam da ceia, cantam, louvam na igreja, mas quando fala de oração se calam, são inertes, estão parados, estão congelados na fé.
sequer consegue chegar na casa do Senhor para se dobrar diante do Senhor, do seu Deus, e colocar as suas vidas e as suas pendências diante do Senhor. Eu não consigo entender que se para cantar temos força. Eu não consigo entender que para chegar no culto de Santa Ceia temos força. Eu não consigo entender que para chegar no culto de domingo à noite, adoração, louvor, nós temos força, mas não conseguimos chegar no culto de oração. Podia até parafrasear. Quando o culto de oração está sem saída, o que fazer? Quando o culto de oração está sem saída, o que fazer? Já pensou, irmãos, aonde nós estamos chegando? Esse tempinho do meu silêncio, para onde foi o seu pensamento? Foi para segunda-feira, para terça, para quarta, para quinta? Ou de repente você fala assim, o pastor teve um lapso de memória. Não sabe o que falar. Esse tempo de silêncio, irmãos, é o tempo que Deus muitas vezes provoca em nós, quando falamos o amém das nossas orações. Ficamos esperando a próxima fala de Deus. Só isso. Tomara nesse tempo tão curtinho que eu fiquei em silêncio, Deus tenha falado alguma coisa no seu coração. No mínimo, orai sem cessar, perseverai na oração. Venha à minha casa, porque minha casa é a casa de oração. É o endereço da oração. E eu não sei se você está respondendo sim ou não para Jesus. Mas tempo virá que você vai falar assim, se eu pudesse estar na casa para orar, na casa de Deus para orar, mas hoje eu não posso. Hoje eu não tenho condições físicas de ir. Mas também não vai ter condições de lembrar que no tempo da sua mocidade, da sua saúde, você também não vinha. Você não se esforçava para chegar. Mas chegará um tempo que o seu lamento será esse. E eu não sei como será a sua oração diante desse Deus que tudo sabe, que tudo vê, que tudo enxerga, que não esquece de nenhum ato, nenhum gesto feito por nós ao longo da nossa existência. Ele não esquece. Como será a nossa oração no dia da dificuldade, diante de Deus? Quando implorarmos pela sua ajuda, pela sua ação, para nos dar resposta diante das nossas dificuldades, como será a nossa oração? Talvez você comece a sua oração dizendo assim, Deus, tu que tudo sabes. Ele fala assim, é verdade, eu sei que você nunca orou. Senhor, tu sabes que eu vivo essa necessidade, que o teu povo, ao interceder, ouve a oração do teu povo. Sim, eu ouço a oração do meu povo, mas você nunca esteve com o meu povo em oração. Eu também sei disso. Estamos vivendo tempos difíceis, igreja. Não se engane. Não dá para vencer as artimanhas dos inimigos sem a oração, sem a perseverança, sem uma vida cristã, conforme a palavra de Deus nos orienta. A Bíblia nos ensina que a espera em Deus não é um tempo perdido, mas tempo de crescimento, é um tempo pedagógico, é a pedagogia de Deus para o seu povo, para aquele que ora. Não é à toa que nós podemos ler com grande alegria o Salmo 27, versículo 14, quando o salmista diz assim, espera no Senhor, e ele completa após essa frase dizendo assim, anima-te, tenha bom ânimo. E o salmista continua, depois da espera, depois do ânimo, fortifique-se o teu coração, ele fortalecerá o teu coração. E só nos cabe esperar. Então o tempo da espera é Deus trabalhando no seu coração, é Deus agindo no seu coração, fortalecendo a sua vida, para que você possa alcançar a vitória que Ele vai colocar em suas mãos.
Quando não sabemos o que fazer, creia nisso, igreja. A oração nos mantém firmes e a paciência nos ensina a depender de Deus. Quero repetir. Quando não sabemos o que fazer, a oração nos mantém firmes e a paciência nos ensina a depender de Deus. Também aprendemos com Josafá. Primeiro, um Deus soberano. Segundo, uma oração e a espera. Precisamos orar e saber esperar. Terceiro aprendizado, mantenha-se fiel. Mantenha-se fiel. Não negue a sua fé. Não retroceda a sua fé. Aquilo que você já construiu diante do Senhor até este momento, preserve. Continue praticando. Porque os momentos difíceis poderão ser uma verdade no seu coração, na sua vida, na sua existência, diante da sua casa, diante da sua família. Talvez seja até um momento difícil, individual, pessoal, só seu, mas é um momento difícil. E nós precisamos nos manter fiéis. E eu trago um grande exemplo para nós hoje. Depois de Josafá, eu quero trazer o exemplo de José lá no Egito. Viveu momentos em que parecia não haver saída para ele. Rapidamente, um breve histórico. José foi traído pelos seus irmãos, foi vendido e preso, vendido pelos seus irmãos e preso injustamente. E acredite, esse José permaneceu fiel. Ele não desesperou, ele não desistiu, ele não murmurou, permaneceu fiel diante do Senhor. Manteve-se fiel no tempo certo. E no tempo certo de Deus, Deus o exaltou, sobremaneira, sobre todos. Conhecemos a história de José. Quem poderia dizer que aquele menino, traído, vendido, aprisionado de forma injusta, seria o homem enviado por Deus, levantado por Deus, exaltado por Deus, para salvar o mundo e a sua família de uma terrível fome? Quem poderia ter esta visão a não ser Deus? Quando nós nos mantemos fiéis em tempo de dificuldade, Deus estará fazendo com que a nossa fé nele, de forma inabalável, seja exemplo para outras e outras gerações que viverão tempos difíceis, e nós seremos instrumento de Deus para que vidas sejam atingidas pela graça do Senhor e pelas bênçãos do Senhor. Quando Deus nos alcança com bênção, irmãos, primeiro, eu sempre digo isso, que a bênção do Senhor, como diz o profeta, enriquece e não produz desgosto. Por quê? Primeiro, ela serve para a glória de Deus. Segundo, ela serve para a minha alegria. Terceiro, ela serve para compartilhar. Pena que muitas pessoas param no segundo ponto. Glória a Deus que eu fui abençoado. Como eu estou feliz com a bênção do Senhor. Mas será que não seria também para você compartilhar essa bênção com alguém? Favorecer alguém com alguma coisa que Deus tem colocado em suas mãos? Será que tudo que você tem na sua vida, Deus ainda não falou no seu coração? Olha, tem alguém que precisa de você e você não fez nada por ela ainda. E esse tempo passa rápido, irmãos. Esse tempo passa rápido. José do Egito foi usado por Deus. E ele ali, sendo fiel, abençoou o mundo. Abençoou a sua casa com as habilidades que Deus colocou em suas mãos. As suas habilidades não são suas, são de Deus. E se você não exerce as suas habilidades conforme a vontade de Deus, você está em falta com esse Deus, e isso um dia será cobrado de você. Seja fiel. E fiel significa devolver a Deus aquilo que lhe pertence em todo o tempo da nossa existência. Não esqueça disso. Quando não houver o que fazer, continue obedecendo. Seja fiel, irmãos. Como o Senhor Jesus diz lá em Mateus 25, 21, quando nós falamos muito isso na hora dos dízimos, das ofertas, da vida financeira. Mas eu levo isso também para uma vida prática da nossa rotina diária.
Quando o Senhor Jesus diz em Mateus 25, versículo 21, seja fiel no pouco, e o meu Pai, Deus, o colocará sobre muito. E eu entendo como pouco são esses momentos de dificuldade que vivenciamos. É um pouco que machuca, é um pouco que nos faz muitas vezes tropeçar, nos leva a cambalear, a prostrar. É pouca coisa, mas traz tormento ao nosso coração, sem precedente. Muitas vezes é um tempo até curto, pequeno, mas deixa cicatrizes imensas, que nos faz lembrar do tempo difícil, da dificuldade. Mas naquele tempo de dificuldade é pouco diante do que Deus tem preparado para nós. E se nós nos permanecermos fiéis nesse tempo de aflição, de dificuldade, Deus nos alcançará com sua graça e misericórdia e nos colocará em outra situação que trará muitas alegrias e prazeres ao nosso coração, porque soubemos suportar o tempo da aflição na nossa vida. E se os irmãos nos permitem, dentro de uma caminhada como peregrinos que nós somos neste mundo, o tempo da ação do pecado em nós, porque nascemos em pecado, herdamos o pecado dos nossos pais, ele tem um prazo de validade. Para uns vai até a juventude, para outros até a terceira idade, outros conseguem chegar aos 100 anos de vida, aonde as consequências dos pecados sempre vão estar presentes em nossas vidas. São as dores, as tristezas, as doenças, as preocupações, tudo aquilo que nos aflige sempre vão estar aí presente ao longo da nossa existência. Mas é um tempo muito pequeno e curto, e esse tempo curto e pequeno precisamos permanecer fiéis, porque Deus tem preparado um tempo eterno de alegria para nós, para todos sempre. É a nossa morada com Deus na eternidade. Então esta caminhada é pouco diante do muito que Deus tem preparado para nós quando Ele retornar e resgatar o teu povo. Então, se você está vivendo um momento e está sem saída, lembre-se que é por um pouco tempo e o que Deus tem preparado para você é infinitamente melhor. Então te importa permanecer fiel nesses dias, para que você alcance a glória eterna com Deus para todo sempre. Então não desista da sua fidelidade em Deus, continue sendo fiel nesse pouco tempo que nós temos para existir neste mundo, porque nós temos uma eternidade ainda para usufruir, que Deus está preparando para nós. E eu caminho para encerrar, irmãos, também aprendo com Josafá nesse texto, que nós precisamos lembrar muito das promessas de Deus. É muito comum, quando nós vivemos tempos difíceis, esquecer do que Deus já fez por nós. Quantas vitórias Deus já produziu em nossas vidas. E basta uma tribulação para que tenhamos uma amnésia e passamos a perceber que Deus nunca esteve presente em nós. Que aquele momento, ou este momento de dificuldade, tem sido único em nossa vida e que Deus esqueceu de nós. Não, irmãos, não. A dificuldade precisa revelar em nós e trazer de volta à nossa memória as promessas de Deus para a nossa vida, que são promessas que se cumprem, são promessas que vão acontecer. E nós precisamos, quando estivermos numa situação extrema, sem saída, sem saber o que fazer, vamos lembrar de Josafá, lembrar daquele Deus que cumpre as suas promessas. Então, nós podemos perceber que após aquele momento de clamor, de oração, o silêncio de Deus pode dar um impacto sobre nós, mas isso não significa a ausência de Deus. Não significa a ausência de Deus. Então nós vamos confiar no Senhor e esperar no Senhor, sermos fiéis no Senhor, clamar ao Senhor, e mesmo que Deus esteja em silêncio, isso não significa a ausência de Deus, porque Ele cumpre as suas promessas. Ele mesmo diz em Mateus 28:10, através de Cristo Jesus, Ele nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Deus está conosco, irmãos, nunca vamos estar sem a sua direção. Nunca vamos estar sem a sua
direção. Se Deus está conosco e se Ele está cumprindo essa promessa de estar conosco, nunca vamos estar sem a sua direção, sem o seu cuidado, sem a sua presença em nossas vidas. E eu concluo, irmãos, quando parecer que não há mais saída, que não há saída, lembre-se, há sempre algo a fazer. Primeiro, podemos confiar em Deus. Segundo, orarmos sem cessar. Terceiro, esperar. O silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Quarto, permanecermos fiéis a Deus em todo o tempo da nossa dificuldade, da nossa tribulação. Porque haverá o segundo momento com Deus e será melhor do que o primeiro. Precisamos crer nisso. No tempo certo, Deus revelará seu propósito e nos dará a direção segura para seguirmos e encontrarmos saída diante das nossas dificuldades e adversidades. E eu deixo com você um pensamento nosso e um pensamento bíblico que é muito coerente com esta noite. Primeiro eu digo, calma, calma, a fornalha com Deus não queima. Calma, calma. Se você está numa situação difícil, lembre-se que uma fornalha acesa com Deus, este fogo não te queima. Amém? Falo assim, mas a Bíblia fala outra coisa também. É o salmista, 37, versículo 5. Na sua caminhada, nos seus dias, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, completa para a minha igreja, e o mais Ele fará. Amém? Está sem saída? Está difícil? Então vamos caminhar com esse Deus que está conosco, vamos confiar nele. E o que você precisar, irmãos, Ele vai fazer, para a glória dEle, para a nossa alegria, e para você compartilhar com alguém. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Qual a situação que você está vivendo? Vamos louvar ao Senhor. E após este louvor nós vamos estar orando. E eu quero que você pense sobre isso. Qual a situação que você está vivendo? Este é o momento para você entregar nas mãos de Deus, confiar nele. E ao sair da casa do Senhor nesta noite, você tenha certeza que você não está saindo sozinho. Deus vai continuar contigo. Deus vai continuar contigo, te mostrando o caminho, oferecendo soluções, te abraçando e te consolando em todo o tempo da sua existência. Feche seus olhos enquanto o Ministério de Louvor adora ao Senhor. Logo após estaremos olhando. Muitas gerações hendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo.
perdoado e redimido foi. Cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. O teu povo clama, santo, se ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam, santo, sim, eu me ação, santo, exaltado és, santo, santo para sempre. E o povo canta, santo, se ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo para sempre. Tu sempre serás, santo, santo para sempre. Graças te damos, Senhor, por este momento. E queremos, como Josafá, colocar as nossas lutas diante do Senhor. Colocar as nossas dificuldades nas tuas mãos. E esperar a ação poderosa do Senhor sobre as nossas vidas. Sabemos que os inimigos e as dificuldades que nós enfrentamos não são maiores do que o poder do nosso Deus. Não há nada impossível para o nosso Deus. Por isso, neste momento, Deus, confiamos no Senhor. Entregamos a nossa vida, a nossa existência nas tuas mãos. E aguardamos, Deus, o dia que o Senhor virá ao nosso socorro e vai mudar a nossa sorte. Então, olha para cada coração aqui nesta noite, Deus. Tu que conheces tão bem, o Senhor que trouxe todos nós aqui. Se alguém entre nós está vivendo esse drama, essa luta, quem sabe tem pensado que o seu problema não tem solução, Deus, que esta noite esse pensamento deixe de existir e possamos voltar à tua presença e clamar e aguardar, Deus, a solução do Senhor. Então fortalece o teu povo, caminha com o teu povo, se faz presente no meio do teu povo. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém, amém.